Livro de Jonas, capítulo 1. Quem achou, diga amém. A partir do verso de número 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pai, nós te pedimos dessa manhã que ninguém fuja da comissão, daquilo que o Senhor está nos mandando fazer, ou por pensamento negativo, ou por falta de habilidade. Nós queremos confiar no teu amor, na tua soberania, e acima de tudo, na tua infinita misericórdia. Age em nós e através de nós, como o Senhor agiu na vida desse profeta. Está claro que o Senhor jamais desiste dos teus planos. Passarão céus e terra, mas as tuas palavras não hão de passar. Que lindo, Pai, é saber que existe uma coisa que jamais vai passar. Entra ano, sai ano, muda-se de presidente, de pessoas, de liderança, mas a tua palavra permanece imutável, a mesma. E nós te agradecemos porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. A ti honra, glória e majestade para sempre, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. O tema de hoje é fugir para quê? Vamos repetir juntos: fugir para quê? Diga para a pessoa que está ao seu lado: fugir para quê? Irmãos, até parece que nós conseguimos fugir de Deus ou de uma responsabilidade que Ele delegou para mim ou para você. O salmista declarou no capítulo 139 uma coisa que jamais você pode esquecer: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estará o Senhor. A palavra não me chegou à boca e tu já a conheces toda. Como fugir de um Deus onisciente, de um Deus onipresente, que nos conhece do avesso, que sabe por que nos delegou tal tarefa, tal atividade. E é engraçado que essa pessoa que nós lemos parte da história dela, não era qualquer pessoa, era um profeta, um homem de Deus, um homem que sabia um pouco mais acerca de Deus e das suas coisas. Mas o interessante é que ele considerou irracional chamar Nínive ao arrependimento. Ele considerou equivocada a ideia de Deus mandá-lo até Nínive, uma cidade onde havia muitos inimigos, uma das maiores cidades da época, capital do Império Assírio. Essa cidade tinha mais ou menos uma média de 120 mil pessoas, era inimiga ferrenha de Israel. Era uma cidade cheia de ladrões. Por isso Jonas achava irracional Deus mandá-lo a uma cidade onde tudo conspirava contra Israel e o plano arquitetado na sua cabeça. O que é que eu vou fazer numa terra que só tem ladrão? O que é que eu vou levar de palavra de Deus para os meus inimigos, para aqueles que são inimigos da minha terra, da minha família, dos meus amigos? Quantas vezes eu e você questionamos com Deus algumas orientações, algumas direções que Deus nos dá, por simplesmente achar equivocada a ideia dele, quando nós fazemos referência a nós mesmos. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu achei irreal
a proposta dele em fazer de mim um pastor, porque quando eu olhava a proposta e olhava a minha vida, eu dizia: Senhor, eu fazia como Moisés, eu não sei falar, eu sou gago, eu não tenho experiência, eu não venho de uma família sacerdotal, eu não tenho conhecimento, eu não cresci na igreja, eu sou um novo convertido, e comecei a elencar uma série de justificativas para não aceitar o chamado de Deus. Foi o que Jonas fez. Senhor, são nossos inimigos, são um povo distante da gente, eles estão contra nós. O que o Senhor quer? Que eu leve ou pregue uma palavra de arrependimento a esse povo. Quantas vezes você discutiu com Deus por uma orientação que Ele te deu? Senhor, isso não pode ser verdade, isso não pode ter vindo da tua parte, eu estou ouvindo uma coisa errada, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Quem sou eu? Quantas vezes Jeremias disse ao Senhor: meu Deus, eu não passo de uma criança. E Deus mandou uma palavra a Jeremias: nunca mais diga, eu não passo de uma criança, porque quando eu mandar você falar, você vai falar, quando eu mandar você ir, você vai ir, porque eu estou falando com você. Irmãos, quando Deus mandar, nunca diga, eu não estou pronto, eu não passo de uma criança, eu não tenho conhecimento, porque o Todo-Poderoso, se Ele está falando, você tem que dizer o que disse Isaías: Senhor, envia-me a mim, eu quero cumprir a tua vontade, custe o que custar, eu aceito. Se o Senhor está me mandando falar ou fazer, é porque o Senhor me achou apropriado, adequado para isso. Diga amém. E é engraçado, irmãos, que pairam preconceitos na vida de Jonas em relação a Nínive, a essa cidade tão pecadora, tão idólatra. E todo mundo conhece. O rei, quando começa a ouvir a palavra de arrependimento que Jonas estava trazendo àquela nação, o rei coloca até os animais para jejuarem. É interessante, irmãos, por que os animais jejuaram? Ontem eu estava estudando porque era uma nação politeísta e eles acreditavam até nos animais. E o rei dizia: se os animais pecaram contra esse Deus, eles também precisam entrar no jejum. Se eles provocaram toda essa terrível manifestação desse Deus contra nós, até os animais vão jejuar. Aquele rei ímpio entendeu que havia um Deus que estava declaradamente ativo contra eles, e eles disseram: todos, inclusive os animais, terão que jejuar, porque se eles também foram os causadores, eles terão que jejuar. Mas a ideia não é o resultado do que Jonas foi fazer em Nínive que eu quero colocar hoje. A ideia é a perseverança que Deus teve com a vida de Jonas. É o que Deus tinha com ele, é o que Deus queria fazer a partir dele. Irmãos, quando Deus diz que Ele é benigno na sua moralidade, no seu caráter, significa que a paciência dele comigo e com você, ela é esticada. Ela é dilatada, ela é aumentada. Se Deus não fosse excessivamente benigno, Ele não nos suportaria pela nossa meninice, pela nossa infantilidade, imaturidade, pela nossa pequenez. Mas como Deus é longânimo e assaz benigno, como declara o salmista, é que nós estamos vivos. Deus aplicou esses princípios na vida desse homem, desse profeta chamado Jonas. Ai de mim e de você, se Deus não fosse longânimo, se Deus não fosse paciente com as minhas imaturidades, com os meus pecados. E o que me chama a atenção não é o resultado, porque o resultado a gente sabe, quando a gente obedece a Deus, vai acontecer o que Deus queria que acontecesse.
O resultado estava claro. O dia que Jonas obedecesse a Deus, iria acontecer o que Deus queria, o que Deus planejou. Mas eu quero focar na vida do homem que considerou equivocada a ideia inicial. Que Deus, irmãos, não simplesmente abandonou esse homem. E quais foram as características da vida desse homem que um dia resolve dar meia volta, forçado ou não? Irmãos, há um texto na Bíblia que eu sou apaixonado. O livro de Jó diz que os planos de Deus jamais, digam jamais, jamais o quê? Serão frustrados. O plano de Deus na sua vida jamais será frustrado, por uma razão pura e simples: Deus é onipotente, Ele vai criar todas as coisas, Ele vai afunilar você, Ele vai colocar diante do mar vermelho e vai fazer você depender só dEle e saber que Ele é Deus naquela hora, simplesmente para poder cumprir o seu propósito. A sua vontade, porque os planos dele, para mim e para você, são o quê? Perfeitos, digam perfeitos. E o que esse homem fez para voltar ao propósito original de Deus? O que você precisa fazer para voltar ao plano original de Deus para a sua vida? Irmãos, eu já tentei mudar o plano de Deus várias vezes ao longo do meu ministério. Hoje eu estou fazendo 24 anos de pastorado, quase bodas de prata, 24 anos que eu sou pastor. E ao longo desses 24 anos eu tentei mudar uma série de coisas, a minha maneira de pregar, a minha maneira de falar, até que alguns anos atrás, Deus falou claramente ao meu coração, e essa foi uma das coisas mais fortes que Deus falou ao longo da minha vida. Eu via meu sogro pregar, eu via minha esposa pregar, eu via outros pregadores pregarem, e eu queria ser como ele, queria ser assim, queria ser assado. Deus, eu não gosto do meu estilo, eu não gosto assim, eu não gosto disso, eu queria ser diferente. Aí Deus disse um dia para mim: meu filho, flua na unção que eu te dei. Use o que eu te dei. Você é diferente dos outros. Flua no que eu te dei, no que eu te capacitei, como eu te habilitei. A partir de então eu falei: Senhor, eu vou fluir na unção que o Senhor me deu. Aí, outro dia eu estava ouvindo essa semana uma mensagem que pastor Márcio Valadão colocou para a nação brasileira. Muita gente recebeu ela em forma de carta, como ele leu, e outros receberam em áudio. Irmãos, o tom da voz dele em mensagem: queridos irmãos, eu venho falar à nação brasileira que tudo isso que nós estamos passando é juízo de Deus. Aquele tom, a meia voz, todo mundo ouvindo, todo mundo recebendo, mas que não se adequa a mim, mas se adequa a ele e ao povo que Deus deu a ele, porque ele está fluindo na unção que Deus deu a ele. Flua na unção que Deus te deu. Diga para a pessoa que está ao seu lado: flua na unção que Deus te deu. E o que esse homem fez para ele voltar a estar no centro da vontade de Deus? O que eu e você precisamos fazer quando sairmos desse centro da vontade de Deus? Primeiro, eu preciso me arrepender. Diga: eu preciso me arrepender. Arrependimento, irmãos, é a palavra de ordem. Por minha causa, esse barco que está indo para Tarsis, longe da vontade, está sendo destruído por minha causa. Me lancem ao mar, que essa tempestade, essa fúria, esse desespero vai acabar. Ou seja, eu me arrependo de ter fugido de uma ordem de Deus, eu me arrependo de ter errado a vontade de Deus.
E arrependimento significa voltar atrás, significa você está indo nessa direção. Quando você se arrepende, você vai na direção oposta para corrigir o desvio que você estava cometendo. E Jonas, quando diz, me lance ao mar, que tudo isso para, significa, eu estou consciente de que eu estou provocando todo esse mal, toda essa destruição. Eu me arrependo, eu resolvo fazer de novo, eu resolvo voltar atrás. Irmão, qual é o problema de você reconhecer que errou, de voltar atrás, de reconhecer que você não é Deus, que você não é perfeito, que nós podemos errar. A maior hombridade e o maior sentido de caráter que um homem ou uma mulher de Deus pode ter é quando ela cai em si e se arrepende do seu próprio erro. Quando ela volta atrás do que ela estava fazendo errado, quando ela reconhece que ela não é Deus e nem tem vocação para ser semideus, e ela diz, eu preciso fazer de maneira diferente, eu tenho que voltar atrás. Tem gente que é tão orgulhosa, tão determinada, tão obstinada, eu não peço perdão. Tem gente que já se separou, divorciou, perdeu a família, porque foi incapaz de voltar atrás na sua decisão, porque um dia disse ao cônjuge, eu quero me separar. No momento de raiva, de briga, ele disse, eu vou me separar de você. Mas por causa do orgulho, ele manteve a palavra, ou ela, e eles se separaram. Será, irmãos, que nós estamos lutando contra Deus até hoje, como Jacó? Jacó lutou contra Deus, e Deus precisou marcar a vida dele, para mostrar que Deus é Deus e Jacó era Jacó. Hoje, nessa batalha com Deus, você precisa se render. Senhor, eu me arrependo de ter desviado do teu propósito original para a minha vida. Eu me arrependo de ter parado de fazer o que o Senhor me mandou fazer. Eu me arrependo hoje, como Jonas se arrependeu. Por minha causa, talvez a minha família esteja sofrendo. Por minha causa, talvez os meus filhos estejam sofrendo. Eu me arrependo. Eu volto hoje ao centro da tua vontade. Porque, irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pode não parecer tão boa inicialmente, mas ela é boa. Ela não é mais ou menos, ela é perfeita, ela é plena, ela é completa e ela é o quê? Agradável. Ela traz satisfação, ela traz alegria, mesmo que pareça difícil. Segunda coisa, esse homem se rendeu, diga, render-se. Irmãos, tá uma coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos nos render a Ele todo dia e toda hora. Você não pode querer a vida inteira defender o seu objetivo e o seu foco, ainda mais se tratando de Deus. Tem gente que ainda não pulou de fase, como disse o pastor Luciano, como disse o pastor Davi, está jogando videogame, mas o cara não pulou de fase porque não aprendeu aquela fase ainda. Não entendeu o que Deus estava fazendo naquela hora. Não se rendeu. Irmão, se Deus quer te fazer servo, você não pode ser senhor. Você tem que se render e dizer, Senhor, tu queres que eu seja servo? Eu baixo minha cabeça hoje. E me rendo. E aceito. Eu quero. Irmã, as mulheres,
Pare de medir força com o seu marido, mesmo que você tenha mais liderança do que ele, mesmo que você seja mais habilitada, mais capacitada do que ele. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói, a derruba com as próprias mãos. Porque não entendeu o papel, a finalidade, a função. Você não está ali para medir força com o seu marido. A Bíblia diz que ele levantou a mulher para que ela fosse uma auxiliadora idônea, capaz de somar forças, capaz de juntar, capaz de se aliar a ele. Isso não significa que seja menos preparada, menos capacitada, menos favorecida. Significa que um time precisa caminhar junto, na mesma direção. Semana passada, minha esposa recebeu um link de uma mensagem da minha irmã, do pastor Benihim. E ele falando de milhares de pastores, ele disse o seguinte: irmão, um homem não destrói o ministério de uma mulher, mas uma mulher destrói o ministério de um homem. Por falta de sabedoria. Porque a mulher, ela é influente, a mulher sabe como conseguir as coisas. Não precisa bater, não precisa gritar. Ela tem recursos diversos que pode convencer o seu marido legitimamente, sem criar confusão dentro de casa. Talvez o que precisa acontecer na sua casa é você se render, sujeitar-se a uma missão abaixo da sua. Pastor, se o meu marido for mole, Deus vai dar conta dele, irmão. Deus não disse, sujeite-se apenas aos bons, aos cordatos, aos que têm liderança autêntica, visível, verdadeira. Você acredita que Deus pode trabalhar com um marido que não tem essas qualidades? Quantos acreditam? Levante a mão. Irmãos, nós não somos uma igreja machista, nós queremos cumprir os preceitos bíblicos. Onde você precisa render a sua vontade. Abraão teve que render a sua vontade ao nosso próprio Deus. Ele orou, ele clamou a vida inteira por um filho. Ele queria, irmãos, deixar o seu legado, transferir o que ele havia aprendido, deixar as suas propriedades a alguém, mas ele não tinha filho, ele não tinha descendência, até que um dia Deus promete dar a ele uma geração que nem as estrelas, nem a areia do mar podia ser contada, e deu um filho a ele. Mas num belo e bendito dia, Deus chega para esse homem que havia chorado, clamado, jejuado, Senhor, me dá um filho. Deus diz, vai, pega esse teu único filho, a quem você ama, e sai para uma jornada de 3 dias. Quando chegar lá, eu vou mostrar para você o que você precisa fazer. Esse homem faz todo o preparo, pega tudo que Deus havia dito e leva aquele menino até o monte. Chegando lá, Deus disse, agora, chegou no lugar que eu queria, agora eu quero que você prove o seu amor, mate o seu filho a quem você ama tanto, sacrifique o seu filho para mim. Será que esse homem estava rendido a Deus? Ao encantos do seu próprio filho? Esse homem provou que estava rendido a Deus, irmãos. Isso é que é lindo. Por isso ele é o pai da fé. Por isso que esse homem tem destaque especial nas Escrituras. Ele disse, eu vou sacrificar esse menino, esse meu único filho a quem eu amo tanto, porque eu sei quem é Deus, eu sei o que Ele prometeu para mim, eu sei o que Ele já me disse, eu vou matar esse menino, mas eu conheço esse Deus que pode todas as coisas, mesmo depois de morto, Deus é poderoso bastante para ressuscitá-lo das cinzas.
Eu sei quem é Deus, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu tenho escutado até o dia de hoje. Eu vou matar, porque eu sei, Ele pode ressuscitar o meu filho da cinza. Eu vou entregar o meu único filho para Ele. Ele levanta a faca ou o machado, o cutelo, e na hora de imolar o sacrifício, Deus diz: ei, para! Agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que você se rende a mim por qualquer coisa dessa vida. E quando ele olha do lado, havia o cordeiro para ser sacrificado. Ele não ficou sem oferecer sacrifícios a Deus, mas ele se rendeu. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia conta a história de uma mulher. Quem era a mãe de Samuel? Ana. Por que eu perguntei isso? Porque eu esqueci o nome de Ana. Ana não tinha filhos. Ana era estéril. Ano após ano ela subia à presença de Deus. Me dá um filho, eu preciso ter filho. As minhas rivais têm filhos e muitos filhos, eu não tenho nenhum filho. Me dá um filho, até que um dia ela disse: Senhor, irmão, quando a gente se rende, tudo muda. Tudo muda. Um dia ela disse: se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para ti. Se o Senhor me der, ele é teu 2 vezes, eu o devolvo. No ano seguinte, Ana teve filhos. Teve o filho e devolveu ao Senhor, e depois teve mais 5 filhos. Mais 6 filhos, ao total de 7 filhos. Mas ela só teve o primeiro, quando ela disse: se tu me deres o filho, eu te devolvo ele. Eu entrego ele de novo ao Senhor. Será que Deus não está esperando de você hoje uma rendição nessa área para completar a obra na sua vida? Irmãos, eu não queria entregar os meus filhos para serem pastores, porque eu sei o que é ser pastor. Esse cabelo branco aqui não é pintado não, é da lida do dia a dia. Eu sei o que é ser pastor. Eu não queria que os meus filhos fossem pastores, mas nós consagramos os nossos filhos. Pastor, consagra a chave do meu carro. Senhor, obrigado por esse carro, nós consagramos. Irmão, busca um pastor que está chegando no aeroporto. Ô, pastor, não posso. Irmão, você consagrou teu carro para quê? Para Deus ser o seguro do seu carro? Ou o carro é de Deus 2 vezes? Pastor, consagra a chave do meu novo apartamento. Irmão, você pode hospedar um missionário, um cantor. Ô, pastor, não posso. Consagrou para quê, irmão? Você deu a ele 2 vezes para quê? Se Deus nunca pode usar o que ele te deu. Um dia Deus falou comigo: se você me atrapalhar na vida dos seus filhos, o erro não será deles, o erro será seu. Eles são meus, você me entregou. Até que um dia eu disse ao meu filho: seja o que Deus mandou você ser. Você é de Deus, antes de ser meu, você é dele. Eu fiz isso em prantos. Eu disse: Senhor, eu me rendo, ele é teu filho, antes de ser meu. Minha esposa teve 3 abortos espontâneos antes do meu João nascer. Eu sei que os outros 3 talvez não seria o que esse é hoje. Sabe o que ele nos disse há 1 semana atrás? Pai, eu sei que Deus me chamou para pregar às nações. Eu tenho certeza. Ele leu a Bíblia, terminou sexta-feira, em 42 dias. A Bíblia inteira. Ele e mais alguns jovens aqui da igreja, em 42 dias. E ele disse ontem: estou começando de novo, eu quero ler a Bíblia 3 vezes esse ano. E eu falei com a mãe dele: Deus está preparando esse menino para pregar às nações. Ele entendeu
que um dia vai precisar saber Bíblia, que um dia vai precisar de conhecimento bíblico para poder pregar às nações. E sabe o que eu disse? Eu te estimulo, meu filho, o que for preciso. E ontem nós saímos com ele para comemorar a sua primeira leitura bíblica. Eu não saí com ele porque ele foi aprovado, eu saí com ele porque ele terminou a sua primeira leitura bíblica. O presenteamos por isso. Parabéns, meu filho. Foi como se ele tivesse passado num concurso público, irmão. Porque eu sei o que é cumprir a vontade de Deus. Eu sei o que é se render a Deus. E eu sei o que é colher benefícios quando nós nos rendemos a Ele. Jonas se rendeu. Ana se rendeu. Moisés se rendeu. Paulo se rendeu. Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua, se rendeu. E todos eles estão aqui para ser exemplo para mim e para você. É possível se render. Diga à pessoa que está ao seu lado, é possível se render. Terceiro, hoje, estou falando a você e provando a você que nós servimos um Deus de novas oportunidades. Oh, irmãos, que bom é poder ter uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova maneira de acertar, um novo momento. Deus deu uma nova oportunidade para esse profeta. Ele poderia continuar fugindo, porque Jope, onde ele foi lançado, naquela praia, era muito distante, quase 880 quilômetros de Nínive. Não havia praia em Nínive, não havia mar em Nínive. Nínive estava longe da praia, quase 880 quilômetros. Mas quando aquele grande peixe o vomita, lá em Jope, a quase 1000 quilômetros de distância, esse homem teve que caminhar rumo à vontade de Deus. Ele teve que exercer a sua vontade. Ele não foi vomitado, cuspido diretamente em Nínive. Ele teve que decidir: eu agora aceito a vontade de Deus. Eu quero cumprir esse negócio, porque eu sei que é melhor obedecer a Deus do que rejeitar a sua proposta. Agora eu sei. E ele caminhou quase 1000 quilômetros de volta para poder aceitar a proposta de Deus. Deus estava dizendo: olha, eu estou te vomitando aqui, eu te dei uma experiência singular, que talvez nenhum outro homem vai ter durante a história da terra, para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Um dia, o irmão tinha discutido comigo, daqui da igreja, e aquilo me incomodou bastante. Eu estava trabalhando aqui na igreja à tarde, e Deus disse: eu estou te dando uma oportunidade de você reconsiderar. Eu estou te dando uma oportunidade de você consertar esse relacionamento hoje. Vai lá, na casa dele, e pede perdão para ele. Eu falei: que é isso? Não, Senhor, ele pecou contra mim, ele se levantou contra mim, ele disse inverdades sobre mim. Hoje eu estou te dando uma oportunidade. Reconsidera, vai atrás. Falei: Deus, não vou. E a hora foi passando aqui de tarde, foi passando. Eu me lembro como se fosse hoje, por volta de 5 horas. Última chance. E eu ouvi nitidamente, estava nem pensando uma última chance. E não era para jogar na loto. Última chance.
eu disse: Senhor, se o Senhor me ajudar, eu vou. E veio aquele ímpeto, com a vontade, eu vou. Saí daqui, peguei o carro, cheguei na frente da casa: Senhor, estou me borrando todo. Acho que eu não vou conseguir ouvir mais nada. Fiquei lá 5 minutos. Falei: rapaz, eu sou homem, eu sou o quê? Porque um dia eu disse um cara que bateu na mulher aqui na igreja. 3 horas da manhã eu fui chamado na casa deles. Rapaz, tu é um homem ou um saco de batata? Para fazer isso com sua mulher? Bate em mim, rapaz, que sou homem. Olha o risco que eu corri para salvar a irmã. Mas ela é grata até hoje, irmão. Quando ela me vê, me abraça: pastor, o senhor me salvou. Falei: Deus me livre. Falei: tu é homem ou um saco de batata, irmão? Bate em homem. Olha eu aqui, bate em mim, rapaz. O que é isso, pastor? Eu falei: então, irmão, como é que você bate sua mulher? Aí eu me lembrei: tu é um homem ou um saco de batata? Saí do carro, tomei a campainha e pensando: tomara que ele não esteja aqui. Tomara que esse cara não abra a porta. Quem abriu a porta? Ele. Mas quem me viu, ele assustou. Falei: irmão, posso conversar contigo um pouquinho? Ele falou: claro. Aí entrou: quer água, quer café? Eu falei: não, irmão, eu vim fazer o que Deus me mandou. Eu vim te pedir perdão. Ele falou: pelo quê, pastor? Aquela última conversa que nós tivemos não foi boa. Talvez para você, tampouco para mim. Irmão, me perdoe. Aí ele começou a chorar. Falou: pastor, eu é que tenho que te perdão. Negativo, irmão. Não foi isso que Deus me disse. Eu queria que você se humilhasse assim, mas não foi isso que Deus pediu. Deus pediu que eu viesse aqui e te perdoasse. Me dê um abraço. Dá um abraço aqui, Léo. Falei: irmão, eu te amo. E hoje nós somos amigos. Irmão, às vezes, não é o que nós fazemos, é o que conta para Deus. É a oportunidade. Quero ver se você está pronto de mudar de fase. Estou te dando uma chance. Irmão, Deus está te dando uma chance hoje de fazer um almoço para o seu inimigo. Prepara uma mesa na presença dos meus. Então não me chame para comer na sua casa hoje, não vou entender que eu sou seu inimigo. Semana que vem, na outra. Irmão, você tem chance de preparar um café da manhã sem veneno. E chamar essa pessoa e falar: ó, está aqui esse banquete pela nossa amizade. Está aqui esse almoço pelo tempo que nós somos amigos. Está aqui esse lanche que eu preparei exclusivamente para você. Que oportunidade Deus está dando hoje para você fazer tudo diferente, para você reconsiderar. Talvez as coisas estejam tudo paradas, como pararam na vida de Jonas, porque você não está aceitando essa oportunidade de Deus. Senhor, por quê? Por quê? Você não considerou a oportunidade que eu te dei lá atrás. Quando o Senhor fala à igreja do Apocalipse: ei, volta à prática das primeiras obras, senão eu venho contra ti e te removo. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Volte a fazer o que você fazia. Volte a ser simples como você era. Volte a ser amoroso. Volte a confiar nos outros. Volte a amar os outros. Senão eu venho e te removo desse lugar. Ou, para assustar mais você, dessa terra. Já pensou se Deus disser: ei, eu vou te remover, não é desse lugar não, é dessa terra. Over, acabou para você a sua vida, acabou, vou te remover. Chegou o seu tempo, chegou a sua, passou, por que o senhor foi falar isso quase na hora do almoço? Para você pensar, irmão. Que oportunidade Deus está dando para você consertar o seu erro e você não está percebendo. Deus deu essa oportunidade, um ensino prático a Jonas. Deus é um Deus de oportunidades.
Tem um casal que estava tendo relações ilícitas. Cansamos de falar, cuidado que Deus vai pegar vocês. Reconsidere, agora vocês são filhos de Deus. A época da ignorância já passou, vocês se converteram. Vocês precisam deixar esse tipo de vida. Agora, um senta de um lado, outro senta do outro lado. Eu pensei, terminaram. Aí eu perguntei a uma pessoa, eles terminaram? Não, eles estão num propósito de santidade. Até o casamento. Uma oportunidade de consertar todo o erro até então. Que oportunidade Deus está te dando hoje para você voltar ao centro da vontade dEle e começar do zero? Por favor, feche os seus olhos. O Senhor amava Jonas. E Jonas amava o Senhor. Ele se arrependeu. Ele se rendeu. E ele acatou a oportunidade de Deus. Talvez ele tenha pensado, talvez essa seja a minha última oportunidade para reverter tudo de mal que me aconteceu até hoje. Deus te ama, querido, não há dúvida quanto a isso. Você saiu de um congresso poderosíssimo. Oportunidade para fazer tudo diferente. Para não ouvir mais falar de oração, porque você já internalizou isso. Você já entendeu a necessidade. Você entendeu que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Você entendeu que a vontade de Deus é a melhor coisa para a sua vida, mesmo que inicialmente não pareça boa. Mas a Bíblia diz, irmão, que o nosso Deus é aquele que abre a ferida e é o mesmo que fecha a ferida. Ele sabe como provocar mudança de rota nas nossas vidas. Ele sabe como mexer comigo e com você. Ele sabe como atingir o seu coração. O que Deus está precisando insistir com você? Fazer de novo e outra vez, novamente. Muda, acorda, passa de fase. Jonas caminhou quase 1000 quilômetros para voltar ao centro da vontade de Deus. Não foi fácil. Ele teve que ir com as suas próprias forças. Muitos acharam que Jonas tinha cuspido em Nínive. Não havia mar em Nínive. Ele resolveu, eu vou pagar o preço para voltar a cumprir o que Deus me mandou, a obedecer o Deus que me salvou. Eu quero. Andou quase 1000 quilômetros. Não sei o que você tem que fazer hoje para se render, para dizer: Senhor, eis-me aqui, faça o que tu queres fazer. Sou teu, eu sou tua. Servo, a palavra servo no grego, ela vem da palavra doulos, que significa escravo. Eis aqui o teu servo, eis aqui o teu escravo, eis aqui o teu mordomo, aquele que cuida das tuas coisas. Eis aqui o teu filho, por quem o Senhor morreu. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? É inquestionável o amor de Deus por você. Inquestionável. Não está em questão o grande amor de Deus. Está em questão a minha atitude em relação a Ele. Primeira atitude,
de Jonas foi se arrepender, dar meia volta, mudar o rumo das coisas. Você que entendeu essa palavra e algum desses pontos mexeu com você, eu quero que você fique em pé no seu lugar. Falou: pastor, eu tenho que dar rumo à minha vida de novo. Talvez eu tenha que andar 1000 quilômetros para voltar ao centro da vontade de Deus. Talvez eu tenha que ligar para a pessoa ou ir à casa da pessoa. Talvez eu tenha que parar de fazer isso. Talvez eu tenha que entregar isso. Talvez eu tenha que reformular toda a minha vida. Talvez eu tenha que me render. Queria que você abrisse os seus olhos um minutinho. A gente luta por tanta coisa, conquista tanta coisa. Esse terno aqui, eu tinha um sonho. Que eu ouvi as pessoas dizendo, eu vi o preço dele na loja. Um dia eu estava com o irmão da igreja, falou: pastor, escolha o terno que o senhor quiser. Esse terno é da Hugo Boss. Escolha o terno que o senhor quiser. Eu falei: rapaz, eu tenho um sonho. Eu não sei se eu vou te agredir com ele. Escolha o terno que o senhor quiser. Eu fui e escolhi esse. Estou vestido nele hoje. Eu poderia estar sem paletó hoje, irmão. Sabe o que isso aqui significa para mim hoje? Pode deixar aqui, meu filho. Nada. Isso aqui não vale nada. Hoje eu moro bem. Um dia eu acordei de madrugada, falei: Senhor, eu te agradeço. Isso acrescentou o que à minha vida? Na primeira semana a gente nem dormia. Feliz, correndo, brincando, se alegrando. A gente acostumou. Falei: Senhor, o que adiantou isso aqui? Nada. Nada. Agora, teve um dia que eu quase tive um infarto. E eu disse: Senhor, se o Senhor não intervir na minha vida, eu vou morrer. Acordei minha esposa: ora por mim, meu bem, que eu acho que eu vou ter um infarto. Ela orou. E naquela noite eu dormi no sofá da minha sala. E 2 dias depois, um pastor amigo falou: Deus me disse que você teria um infarto essa semana. Eu falei: eu tenho certeza. O dinheiro pode comprar um terno, pode comprar um apartamento, mas não pode comprar o milagre que eu preciso. Eu disse a Deus outro dia desse: Senhor, mesmo que o Senhor não me dê mais nada, estou feliz te servindo, porque eu não poderia ser e ter o que eu tenho se não fosse o Senhor. Tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar, mas o Senhor é fundamental na minha vida. Sem Ele, irmão, eu não estaria aqui. Já era para eu ter morrido. Eu já estou como o rei Ezequias, na dilatação do espaço de Deus, do tempo de Deus. Ele dilatou os meus anos de vida. Um dia Deus me disse: o dia que você resolver fazer outra coisa da tua vida, paralelamente ao ministério, eu te mato. Eu te levo dessa terra. Um dia o irmão me fez uma proposta. Eu falei: irmão, como disse o pastor Cláudio, eu quero, eu gosto, mas não posso. Quero, posso, mas não posso. Quero, gosto, mas não posso.
Pastor, você não vai ter que fazer nada. Não posso, irmão. Porque se eu entrar, Deus diz que vai, ó. Então eu quero aceitar a oportunidade de estar vivo da melhor maneira possível. O que Deus precisa? Que você se renda hoje. Qual é a área que Deus está exigindo que você se renda? Renda-se. Já viu um assaltante, quando diz se renda, o que você faz? JB, chega alguém, se renda, o que você faz? Me rendo. Sou policial não, mas estou rendido. Me rendo. Cansei de dizer isso. Senhor, cansei de lutar contigo, me rendo. Irmão, eu sei porque eu entrei no problema de saúde que eu entrei. Eu sei. Porque eu vivia lutando com Deus acerca de uma coisa. Até um dia que eu disse, Senhor, basta, eu me rendo. Pensa que fazer dieta hoje para mim é sacrifício? Irmão, quando a gente está no centro da vontade de Deus, tudo é fácil. Tudo é fácil. Tudo é fácil. Um dia eu disse a ele, eu me rendo. Irmão, você pode colocar um Big Mac e uma garrafa de Coca-Cola quase congelada. Eu vou olhar, vou dizer, eu gosto, eu quero, mas não posso. Porque eu me rendi. Falei, Senhor, eu me rendo. A partir do dia que eu disse, eu me rendo, a vida voltou a entrar dentro de mim. Porque eu me rendi. Falei, não luto mais com o Senhor, porque todas as vezes que eu luto eu perco. Não luto mais. Pare de perder, irmão. Pare de perder. Feche os seus olhos. Pare de perder. Pare de perder as oportunidades. Pare de perder as lutas, as batalhas da vida. Pare de perder. Pare de perder. Pare de perder tempo, pare, se renda, eu aceito a tua vontade, eu aceito ser reconduzido, eu aceito te servir de novo, do jeito que o Senhor quer, da forma que o Senhor planejou, eu aceito, eu aceito. É para entregar, eu entrego. Que hoje o Espírito Santo fale ao seu coração, o convença, como o Senhor convenceu Jonas, se arrependeu, fez ele caminhar quase 1000 quilômetros de volta, de onde ele não deveria ter saído. De tudo que Deus falou nessa manhã, algo bateu muito forte no meu espírito. Quando o pastor falou que Deus não tomou Jonas e fez com que o peixe o vomitasse na beirada, porque Nínive não tinha praia. Eu nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. De fato, a Bíblia diz que eram 3 dias para percorrer até chegar nessa cidade. Então veja que a volta de Jonas para o centro da vontade de Deus foi voluntário. Eu sinto isso na minha vida. Deus não nos obriga, Deus nos chama. Deus não nos amarra, joga no chão, bate, ameaça. Não é assim que Deus trabalha. O homem condena o outro homem, mas o Espírito do Senhor convence-nos. Diga amém por essa palavra. O Espírito de Deus nos convence. E nessa manhã, eu gostaria de dar uma resposta voluntária a Deus junto com você. Que nós disséssemos o nosso sim ao Espírito Santo. Que nós disséssemos, Senhor, eu voluntariamente, como nosso Jesus disse, ninguém tira a vida de mim. Eu voluntariamente a entrego na cruz. Quando o povo disse, foram vocês que o crucificaram.
Não, não foram. Ele voluntariamente entregou a sua vida para ser o meu Salvador. E hoje, voluntariamente, eu gostaria que você se entregasse. Eu gostaria de cantar esse cântico, Eu Me Rendo. Foi o tema de um dos pontos do nosso pastor nessa manhã. Eu me rendo, Senhor. Eu voluntariamente aceito fazer a tua vontade.